apelo pela justiça de Deus. É exatamente isso que você e eu devemos fazer hoje. Porque a justiça, como vemos hoje no mundo, ela está condenando inocentes. Porque é uma justiça que age com parcialidade. E às vezes até por suborno. Enfim, se a justiça está assim hoje no mundo, ela está totalmente errada. E isso não pode continuar. Então, você e eu devemos tomar a atitude correta de apelarmos para a justiça de Deus, para que Ele possa agir com justiça mesmo, do ponto de vista dele. Justiça com retidão, justiça com imparcialidade. Então, cada um de nós devemos fazer isso. Porque quando alguém, movido por essa indignação contra a justiça que está acontecendo hoje no mundo, por parte dos magistrados que existem em praticamente todos os países do mundo, muitas das vezes nós não podemos, como é que posso dizer? Nós não podemos olhar para isso e nos acomodarmos, ficarmos de braços cruzados, observando passivos essa injustiça sendo cometida. Então, em você e em mim, essa má atitude da justiça hoje tem que provocar em nós uma revolta, um sentimento de revolta. E a melhor coisa a se fazer nesse caso é apelar para a justiça de Deus, para que Ele possa exercer a sua justiça no mundo. E a justiça dele é eficaz, é responsável, é justa. Então, cabe a cada um de nós fazermos isso, pessoal. Esse tem que ser o nosso dever. A nossa responsabilidade é essa. Vamos colocar isso em prática. De fato, de verdade mesmo. Vamos apelar para a justiça de Deus, para que Ele possa exercer a sua justiça como deve ser feita. E não da forma errada como estamos vendo hoje. Infelizmente, se chegou a esse ponto. E quando se chega a esse ponto, nem você e nem eu podemos ser cúmplices dessa justiça, ser coniventes, sermos passivos, estarmos consentindo com isso. O nosso papel não é esse. Nosso papel não é ficarmos a favor de uma justiça como é feita hoje. Não. Tanto você como eu devemos querer uma justiça justa mesmo, para todos, igual. E isso pode acontecer pela ação efetiva de Deus, para a qual nós devemos clamar, devemos apelar, devemos pedir a Ele que Ele possa intervir agora com a sua justiça, que não fale em tempo algum com ninguém. Então, é preciso entender isso hoje. E para que tanto você como eu possamos ter o encorajamento, o estímulo de fazermos isso, eu vou ler aqui o Salmo 94, que fala a respeito disso. Então, o Salmo 94, eu vou ler aqui agora. Está escrito assim, ó. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não o vê.
nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Então, esse foi o apelo pela justiça de Deus feito aqui neste salmo, descrito, para servir como exemplo do que devemos fazer também. Porque o autor deste salmo apelou pela justiça de Deus. É o que devemos fazer hoje. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque não dá para aceitarmos as injustiças feitas. Não podemos se acomodar com isso. Não podemos se conformar com essas coisas. Não. É hora de agirmos da mesma forma como esse salmista agiu, apelando para a justiça de Deus. O Deus para quem ele apelou é o mesmo Deus que devemos apelar. Não há mudança, nunca houve mudança ou sombra de variação em Deus em tempo algum. Ele continua sendo o mesmo. Então, se apelarmos para ele hoje, se apelarmos para a justiça dele hoje, ele vai agir da mesma forma, sem dúvida alguma. Então, é preciso que isso aconteça, pessoal, de nossa parte. Se você quer ver justiça mesmo, de fato e verdade, agindo neste mundo, só Deus pode fazer isso acontecer mesmo, sem impedimento algum. Então, é preciso que tanto você como eu possamos apelar para a justiça de Deus. Vamos fazer isso e vamos ver Deus agindo com justiça. Para que assim os bons benefícios disso possam acontecer no mundo. Para beneficiar todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Então, é preciso que as pessoas se empenhem em fazer isso. Se dediquem a fazer isso. Façam isso mesmo, com vontade. Para que assim Deus possa atender o nosso pedido
ele possa responder com atos de justiça, agindo severamente contra aqueles que estão praticando injustiças no mundo. E muitas das vezes essas injustiças cometidas por eles no mundo trazem graves más consequências para as pessoas. Isso não pode continuar. Então, eu espero que cada pessoa agora tenha esse objetivo, tenha essa vontade de fazer com que isso aconteça. Porque Deus está esperando essa atitude partir de cada um de nós hoje, como partiu do autor deste salmo. Ele fez o certo, ele apelou para a justiça de Deus. Então agora, tanto você como eu devemos fazer a mesma coisa. Porque se na época dele ele fez isso, em nossa época agora devemos fazer o mesmo também. Então, é preciso que aconteça isso. Vamos fazer isso, porque a única maneira de se resolver essa questão é apelando para a justiça de Deus. Não temos mais a ninguém a quem recorrer. Apenas agora a Deus. Então, é hora de fazermos isso. Quem quiser fazer isso, comece a fazer hoje, para que assim aconteça. Porque Deus não vai negar o nosso pedido, como não fez com o salmista que escreveu esse salmo. Então, a nossa confiança em Deus tem que ser exercida agora, nossa fé. Quando apelarmos para a justiça de Deus, Ele vai fazer isso acontecer mesmo, sem impedimento algum. Porque, agindo Ele com justiça nesse mundo, ninguém vai impedir. Mas para que isso aconteça, é preciso que tanto você como eu possamos pedir, possamos apelar para a justiça de Deus. Então, cabe a cada um de nós fazer isso, para que assim possamos ver as coisas mudarem pela ação efetiva de Deus, quando Ele exercer a sua justiça. Aí sim as coisas vão melhorar, sem dúvida alguma. Então, é preciso que isso aconteça, com confiança, com fé, com ousadia de nossa parte. Porque Deus quer ver isso acontecer. Ele quer ver essa atitude dessa forma sendo exercida por cada um de nós. Então, é hora de fazermos isso, porque não podemos ficar sendo injustiçados assim pela justiça que está sendo exercida hoje no mundo, que infelizmente está falhando nessa área. Essa falha só vai ser corrigida pela ação efetiva de Deus, quando você e eu tivermos essa atitude firme de apelar para a justiça de Deus. Então, isso tem que ser feito de forma unânime por todas as pessoas que estão vivas hoje, para aqueles que querem mesmo que isso aconteça. E com certeza, quando isso acontecer, Deus vai agir em favor daqueles que apelaram para a justiça de Deus. E isso vai ser bom demais. Os bons resultados disso, quem vai colher é você e eu, dia após dia. Então, é hora de fazermos isso. Porque todo aquele que pede, receberá. Aquele que apelar para a justiça de Deus, com certeza vai ver Deus agindo assim, com justiça em todos os países do mundo. Então, eu espero que isso aconteça. Vamos fazer isso. Vamos nos unir nessa causa de apelarmos para a justiça de Deus. E assim, cada um de nós vai ver os resultados disso. Então, eu espero que essa mensagem possa servir de encorajamento, de ânimo
e de incentivo para que as pessoas façam isso. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.